professora Ana Lúcia. Hoje nós temos aula de matemática na data do dia 13 de abril, tá bom? Antes da gente começar a nossa aula, eu queria falar um pouquinho para vocês que eu estou com muita saudade de todos vocês, dos nossos momentos de interação, de até alguns momentos de grude que muitos de vocês têm comigo, né? Eu estou com muita saudade de tudo isso, de sorrir, de aprender, de ensinar com vocês, tá? Eu sei que logo a gente vai estar de volta para compartilhar vários momentos juntos, né? Então vamos começar a nossa aula, tá? Na data do dia 13 de abril. Vamos continuar trabalhando divisão, ok? E aí, no finalzinho, nós vamos conhecer um novo conteúdo de igualdades. As páginas que serão trabalhadas hoje serão as páginas 33, 35 e 36. Então é o seguinte, em todas essas páginas, vocês precisam colocar a data que está sendo realizada, tá bom? Ou seja, 13/4, ok? Vamos continuar. Vamos começar a nossa aula, tá bom? Começando a nossa aula, né, a gente vai trabalhar um pouquinho o inicial da nossa divisão, tá bom? Ok? Só para a gente relembrar um pouquinho, eu sei que pode ter acontecido de vocês tiverem algumas dificuldades, mas nós estamos aqui para tentar sanar todas elas, tá bom? Então nós temos aí, ter a ideia de que divisão você vai sempre estar distribuindo um número por outro, vai dividir, exatamente, né? O conceito inicial de divisão é você distribuir, dividir em grupos, ok? E aí nós temos que conhecer também os elementos da divisão. Lá na nossa multiplicação, nós tínhamos fator e produto, né? Vocês utilizavam aquela frase que um certo professor ensinou para vocês, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto, né? Mas aí a gente sabe que não é assim, né? Então, vamos conhecer agora os elementos da nossa divisão, tá bom? A gente vai aprender que na nossa divisão vai ter o dividendo, ok? Que é o número que vai ser dividido. A gente vai ter o divisor, tá bom? Que é o que divide o dividendo. E a gente vai ter o quociente, que é o nosso resultado da divisão. E lembrando que em algumas divisões nós teremos restos. Essas divisões que possuem o resto, elas são as divisões que não são exatas, ok? E aí nós temos aí uma exemplificação, tá bom? Do dividendo, do divisor, do quociente e do resto. Agora irá passar um vídeo, tá bom? Desenvolvendo uma divisão. Foi uma das primeiras divisões que eu falei para vocês fazerem nas nossas primeiras aulas de divisão, tá bom? Foi uma divisão lá na página 30. Ela era uma divisão que tinha até centena de milhar, tá bom? Eu falei para vocês fazerem, não olharem no livro, mas depois de resolver, conferir no livro. Então hoje eu vim trazendo ela para explicar como que faz. Se de repente aconteceu de vocês tiverem alguma dúvida, trouxe aqui esse vídeo para a gente entender melhor, tá bom? Então nós temos essa divisão de 173.010 dividido para 73, tá bom? A gente tem sempre que entender que uma divisão, ela anda lado a lado com uma multiplicação. Então, se a gente não tem um conhecimento, uma base boa de multiplicação, é bom sempre a gente estar efetuar a tabuada, tá bom? Aqui a gente fez a tabuada do 73, observando que o primeiro fator da nossa tabuada é o divisor, ok? Nós temos aqui o dividendo, o divisor, tá certo? E aqui, esse segundo fator, ele vai vir de forma a ser o quociente. Então, vamos lá. Na nossa primeira aula de divisão, eu ensinei pegando o número inteiro, procurando ele no produto, que é o resultado da multiplicação. Mas nessa aula, a gente vai aprender pegando um por um, ok? Inicialmente, nós temos aqui o 1. Nós conseguimos dividir para 73? A gente consegue entender que não. Agora, o 17, conseguimos dividir para 73? Também sabemos que não. Agora nós vamos ter o 173. E agora, 173, nós conseguimos dividir
para 73. Então nós vamos aqui no nosso produto, aqui nos nossos resultados, procurar ou 173 ou um número aproximado a ele. Lembrando que não pode ser maior, pode ser menor, mas não pode ser maior, ok? Então nós vamos procurar aqui 173. Nós não temos ele exatamente, mas nós temos aqui, ó. Nós não temos o 173, mas nós temos aqui, ó, 146. É o mais próximo de 173. O 219 ele passa, ok? Então o 146 ele vem de forma a subtrair o 173, ok? Vamos lá. 146 já passou como forma negativa, subtraindo. E aqui o primeiro fator, ele é o nosso divisor, tá bom? E aqui o segundo fator, ele vem sempre, todos os segundos fatores vão vir de forma a ser o quociente. Então esse 2 ele vem a ser o quociente. Vamos lá efetuar a nossa subtração. Nós sabemos que 3 não pode tirar 6, então nós vamos pegar emprestado do próximo. Tirando 1 do 7, a gente vai ter o 6. E aqui a gente passa a ter 13. 13 menos 6, nós sabemos que é 7, ok? E aí nós temos 6 menos 4, nós temos que é 2. E aí temos 1 menos 1, 0. Sobrou 27. Agora 27 nós conseguimos dividir para 73? Nós sabemos que não. Então nós vamos descer esse 0 para cá. Descendo o 0 para cá, nós temos 270. 270 nós conseguimos dividir para 73. Vamos procurar aqui no nosso produto ou 270 ou um número aproximado. Então nós temos aqui, ó, 219, porque o 292 passa, então nós vamos pegar o 219, ele vai vir de forma negativa, 219. Beleza, 219. O primeiro fator, ele é o divisor, o segundo fator, ele vem a ser forma de quociente, ok? Então nós vamos efetuar a nossa subtração, ok? 0 não tira 9, nós precisamos pedir emprestado do 7. Tirando 1 do 7, fica 6, temos aqui 10. 10 menos 9, a gente tem 1. 6 menos 1, 5. E aí nós temos 2 menos 2, 0. Ok. Agora, a gente tem 51. 51 a gente consegue dividir para 73? A gente sabe que não. Vamos descer o próximo algarismo. Ok? Descendo o próximo algarismo, nós temos 511. 511 dividido para 73. Vamos aqui no nosso produto procurar o resultado de 511. Achamos ele exatamente aqui. Ele vem de forma negativa, ok? Beleza. Esse primeiro fator, ele é o nosso divisor, a gente já sabe. O segundo fator, ele é o nosso, vem para o nosso quociente, ok? Agora nós vamos efetuar a nossa subtração. 1 menos 1, a gente sabe que é 0. 1 menos 1, 0. E 5 menos 5, 0. Ok. E aí sobrou esse 0 aqui. O que a gente faz com ele? Qual seria o número que multiplicado com 73 resultaria em 0? A gente sabe que é 0. Ou então a gente pode usar o artifício de apenas trazer ele para o nosso quociente, ok? Então nós temos que 173.010 dividido para 73 é 2.370, ok? Agora a gente vai dar continuidade, tá bom? Com atividades lá na página 33, tá bom? Lá na página 33 a gente tem a atividade 5, tá bom? A atividade 5, quantos pneus tem um carro? A gente sabe que tem 4 e com o step a gente vai ter 5, tá bom? Sabendo disso, quantos carros uma montadora pode produzir com 632 pneus?
ok? Então a gente tem que entender, ter a ideia de que a gente vai pegar os 632, que são o total de pneus, que vai ser distribuídos de 5 em 5. Quando tem a ideia de distribuição, a gente vai trabalhar com divisão. Lembra que quando a gente tinha a ideia de diferença, era subtração. Aí agora na nossa divisão, quando tiver a ideia de distribuição, vai ser divisão. E aí a gente vai ter também o vídeo demonstrando como realizar esse cálculo. Nesse momento vocês podem pausar, né, no caso, e aí realizar, depois que realizar, assistir o vídeo, que aí é aquela atividade que a gente sempre faz em sala de aula, né? Então vocês pausam para fazer e depois voltar para o vídeo da resolução, tá bom? Na número 5 a gente tem, né, a pergunta: quantos pneus tem um carro? Lembre-se de contar o step. Então a gente sabe que um carro tem 4 pneus, contando com o step passa a ter 5, ok? No primeiro pontinho fala assim: sabendo disso, quantos carros uma montadora pode produzir com 632 pneus? Quantos pneus sobram? Então a gente tem que entender o seguinte: essa montadora ela tem 632 pneus e ela vai dividir de 5 em 5, sendo que de 5 em 5, cada 5 é um carro. Toda vez que a gente tem a ideia de distribuir, de dividir, é a nossa operação de divisão. São 632 dividido para 5, ok? Então nós vamos fazer aqui 632 dividido para 5. Ok, a gente sempre sabe que a gente precisa fazer a nossa tabuada. Se a gente não tem uma base, a gente utiliza a tabuada. Mais para frente, a gente não vai utilizar essa tabuada, a gente vai ter que ter essa base na mente mesmo, ok? Beleza. Então a gente tem aqui 632 dividido para 5. Vamos aqui analisar primeiro o 6. 6, eu consigo dividir ele para 5? A gente consegue. 6 dividido para 5. Vamos observar, vamos procurar o 6 no resultado aqui no nosso produto. A gente consegue encontrar o 6 exatamente? Não, a gente encontrou o número aproximado, que seria o 5. O 10, ele passa, beleza? Então, o 5 ele vem de forma negativa, ok? Agora, a gente sabe que esse primeiro fator, ele é o divisor. E esse segundo fator vai ser o quociente, então ele vem como resposta. 1. Efetuando agora a subtração 6 menos 5, 1. Agora a gente tem 1 dividido para 5, não conseguimos efetuar, vamos descer o 3. Descendo o 3, nós temos 13 dividido para 5. Vamos procurar o resultado 13. A gente não acha 13 exatamente, a gente acha o 10, que é o mais aproximado. O 15 ele passa. Então a gente tem aqui que o 10 ele vai vir de forma a subtrair. Ok? Agora a gente sabe que esse primeiro fator ele é divisor, o segundo fator ele é quociente. Então ele vem para cá. Vamos efetuar a subtração. 3 menos 0, a gente sabe que é 3, 1 menos 1, 0. Agora a gente tem 3 dividido para 5, não conseguimos resolver, né? A gente abaixa o 2. Temos 32, vamos procurar 32 aqui no fator, que a gente sabe que, no produto, que a gente sabe que é o resultado da nossa multiplicação. Procuramos 32, a gente não acha o 32 exatamente, a gente acha o 30, tá? O 35 passa, então a gente acha o 30, ele vem de forma negativa, ok? Agora o primeiro 5 aqui, ele é o divisor, e aqui o 6, ele vem de forma a ser quociente, tá bom? Vamos efetuar a nossa subtração. 2 menos 0, perdão, 2, 3 menos 3, 0. Ok, a gente observa que é um 2, ok? A gente observa que sobrou 2, porque 2 a gente não consegue dividir para 5. Então, a pergunta é:
carros uma montadora pode produzir com 632 pneus? Então, ela pode produzir 126 carros, ok? E aí, a segunda pergunta, quantos pneus sobram? Sobram 2 pneus, que é exatamente esse resto aqui, ok? Beleza. Vamos lá. Aí a gente tem a questão 6 agora, ainda na página 33. Tá bom? Aí a questão 6 diz o seguinte: a secretária da Educação vai distribuir 4.200 livros igualmente entre as 56 escolas de um município. Então, quando a gente tem a ideia de distribuição, é a divisão. 4.200 livros vão ser distribuídos entre 56 escolas. Então, a gente sabe que a gente vai efetuar a divisão de 4.200 para 56 escolas. Quantos livros cada escola vai receber? Aí é o momento que vocês pausam o vídeo novamente para realizar essa atividade. Realizando essa atividade, vocês vão assistir o vídeo que está mostrando na tela do notebook aí. E aí, vocês conferem para ver se vocês acertaram, tá bom? A número 6 diz o seguinte: a Secretaria de Educação vai distribuir 4.200 livros igualmente entre as 56 escolas de um município. Quantos livros cada escola vai receber? Já foi mencionado com vocês que toda vez que a gente tem a ideia de distribuição, a gente efetua uma divisão, ok? Então, a gente sabe que vai distribuir 4.200 livros entre 56 escolas. Vamos efetuar a divisão de 4.200 para 56 escolas. Lembrando sempre que nós temos que utilizar a tabuada do 56. Após o desenvolvimento da tabuada, a gente vai resolver a nossa divisão. Inicialmente, nós vamos observar aqui o 4. A gente consegue dividir 4 para 56? Não, né? Então, agora a gente vai observar 42. A gente consegue dividir o 42 para 56? Não, né? Então, aí a gente vai agora observar o 420 para 56. Ok? Observando o 420, a gente consegue dividir para 56. Vamos procurar aqui no resultado, que é o produto 420, tá bom? Vamos lá, a gente não consegue achar o 420. A gente acha o 392. Ele vem de forma negativa, o 392. E aí, esse primeiro fator, ele é o divisor. O segundo fator, ele vem a ser quociente, ok? Então, a gente traz o 7. Vamos efetuar a nossa subtração. A gente sabe aqui que o 0, a gente não pode efetuar 0 menos 2. Então, a gente vai pedir emprestado. Vamos lá, pede emprestado 2, ficou 1. Aqui ficou 10. 10 menos 2, a gente sabe que é 8. 12, vamos lá, aqui a gente tem 1. Vamos pedir emprestado do 4, porque 1 a gente não consegue, 1 menos 9. Vamos pedir emprestado aqui do 4, ficou 3 e aqui ficou 11. A gente tem que o 11 menos 9 é 2, ok? 3 menos 3, a gente tem que é 0. Beleza. Aqui sobrou 28. 28 a gente não consegue dividir para 56. Agora a gente sobrou esse 0 aqui, a gente vem descendo ele para cá. A gente tem 280 dividido para 56. Vamos procurar no resultado. A gente acha exatamente ele. Ele vem de forma negativa. Ok. E aqui o primeiro 56, que é o primeiro fator, ele é o divisor. O segundo fator, ele é o quociente. Então, ele vem o número 5. Vamos subtrair, a gente sabe que 0 menos 0 é 0, 8 menos 8 é 0, 2 menos 2, 0. A gente tem que 4.200 dividido para 56 é 75. A pergunta
é quantos livros cada escola vai receber. Então, são 75 livros. Beleza. Continuando, a gente tem que a resposta é que cada escola irá receber 75 livros. Vamos agora para a número 7. A número 7 a gente precisa realizar cálculos mentalmente, ok? Então essa vocês vão precisar do meu auxílio. No caso, vocês vão assistir o vídeo que está exposto aí no notebook, tá bom? E aí vai ser dado todos os resultados, tá bom? Vamos lá. A gente tem que efetuar as nossas divisões mentalmente. Então a gente vai utilizar alguns artifícios para a gente conseguir efetuar. Inicialmente nós temos aqui 600 dividido para 3, ok? Nesse caso, a gente vai dar uma esquecida nesse zero, dar uma esquecida nesse zero. Só agora, tá bom? Então a gente vai observar aqui que a gente tem 6 dividido para 3. Muito claro para a gente sabe que 6 dividido para 3 é 2. E o que a gente vai fazer com esse zero? Eles vão vir para o nosso resultado, ok? Então, a gente tem aqui que 600 dividido para 3 é 200, tá certo? Isso aqui é um artifício que a gente faz, dá uma esquecida no nosso zero e trazer ele para o resultado. A gente sabe que desenvolvendo mesmo a nossa divisão daria 200, tá bom? Aqui abaixo nós vamos ter 600 dividido para 30. Agora nós vamos observar que temos zero aqui e temos outro zero aqui. Então o que a gente pode utilizar? Outro artifício. A gente pode esquecer esse zero e esquecer esse zero, tá bom? Esqueci um zero de um lado, esqueci um zero do outro. Agora eu tenho aqui esse zero. Eu vou deixar ele no canto, que aí novamente no final eu venho trazer só ele. Os outros a gente esqueceu ele. A gente pode até usar o termo cortou de um lado e cortou do outro, tá bom? Aí nós temos aqui, esse zero a gente vai trazer ele para o final, então a gente vai fingir que ele não está aqui por enquanto, mas ele está. Então nós estamos aqui. 6 dividido para 3, a gente sabe que é 2, tá bom? E aí o nosso zero, ele vem aqui para o nosso resultado. Então, 600 dividido para 30 é 20, certo? Vamos para o de baixo. 600 dividido para 300, aqui é 300, tá bom? Beleza. Então, a gente vai observar, tem um zero aqui, tem um zero aqui. O que a gente vai fazer? O que a gente utilizou em cima. Corta um aqui, corta um ali. E aí a gente vai fazer a mesma coisa com esse zero e com esse zero aqui. Corta um aqui, corta um ali. Então sobrou 6 dividido para 3, que a gente sabe que 6 dividido para 3 é 2, ok? Logo, 600 dividido para 300 é 2. Vamos fazer a próxima. A próxima nós temos 5.400 dividido para 9. Então, nós vamos inicialmente esquecer um pouquinho esse aqui, esses dois zeros. Vamos efetuar apenas a divisão de 54 dividido para 9. A gente sabe que 54 dividido para 9 é 6, tá bom? E aí a gente traz os nossos dois zeros que estão aqui. Eu já não vou mais fazer a setinha, a gente já entendeu, né? Então, esses dois zeros, ele vem apenas para o resultado. Então, 5.400 dividido para 9 é 600. Agora, nós vamos fazer a de baixo. Temos um zero aqui, temos um zero aqui. A gente vai utilizar de cortar de um lado e cortar do outro, tá bom? Não anula o resultado, não modifica o resultado a gente fazer esse tipo de coisa, tá bom? Então, nós temos aqui esse zero, a gente vai esquecer ele inicialmente para trazer ele para o resultado. Vamos focar inicialmente em 54 dividido para 9. A gente sabe que 54 dividido para 9 é 6. E aí o nosso zero que está aqui, a gente vai trazer ele para o resultado. Essa aqui, a gente vai fazer da mesma forma. Vamos lá, temos um zero aqui, a gente corta aqui, corta ali. Aqui a mesma coisa, um zero aqui, um zero ali, a gente corta
corta. E aí a gente tem 54 dividido para 9, que a gente sabe que é 6. Logo, 5.400 dividido para 900 é 6. Tá bom? Não precisamos fazer nenhuma continha. Agora a gente vai fazer essa última aqui. Eu sugiro para vocês que neste momento vocês podem pausar o vídeo para tentar realizar e após vocês só acompanharem a resolução, tá bom? Então nós temos aqui 72.000 dividido para 8, tá bom? Vamos inicialmente esquecer esses 3 zeros, depois nós vamos trazer ele para o resultado. Então nós vamos ter aqui só 72 que é dividido para 8. A gente sabe que 72 dividido para 8 é 9. E aí a gente vem trazendo os nossos 3 zeros para o resultado, tá bom? Agora a gente vai fazer a de baixo, ok? A gente vai observar que temos um 0 aqui e temos um 0 ali. Então a gente vai utilizar aquele artifício de cortar um lado e cortar do outro, ok? Cortamos. Agora nós temos esses 2 zeros aqui, nós vamos esquecer ele, vamos só trazer ele para o resultado final. Temos 72 novamente dividido para 8, a gente sabe que é 9. E aí a gente traz os nossos 2 zeros para o resultado, ok? Deu 900. Agora para o último a gente tem um 0 aqui, um 0 ali. Vamos cortar, cortar. Agora a gente tem novamente um 0 aqui, um 0 ali. A gente corta de um lado e corta do outro. Aí a gente tem 720 dividido para 8. Esse 0 aqui a gente vai esquecer inicialmente para depois a gente trazer no resultado. A gente vai ter apenas 72 dividido para 8, sabemos que é 9. E o 0 aqui ele vem para o resultado, ok? É isso. E aí a gente vai ter lá na página 33, no final, a questão 8 é a questão desafio. Na nossa primeira aula de divisão teve uma questão desafio e quando a gente voltar eu quero ver quem conseguiu fazer, tá? E a gente vai conversar sobre ela, vai discutir sobre ela, vai tirar todas as dúvidas. Ela é uma questão muito legal. Vocês me conhecem, sabem que tem algumas questões que eu desperto um maior interesse e eu converso com vocês em relação a essas questões. E essa é uma dessas questões que me interessou bastante. Achei muito divertida ela pra gente fazer, tá bom? Então façam um desafio, porque quando a gente voltar, eu vou olhar desafio por desafio, ok? Agora, a gente vai iniciar o conteúdo de igualdades. Aí vocês podem perguntar para mim agora, nesse momento, mas e a página 34? A gente não vai fazer a página 34? Então, ela é uma seção do Aprender é Divertido. Ele é o mestre da estimativa. A gente já fez o mestre da adição, a gente não realizou o mestre da multiplicação, mas a gente ainda vai realizar, né? E aí a gente tem o mestre da estimativa. Então, como a gente sempre faz esse Aprender é Divertido em sala de aula, que a gente faz, cada um vai desenvolvendo o seu, e aí tem o mestre da estimativa, o mestre da adição. Então a gente não vai conseguir realizar ela agora. Mas quando nós voltarmos, nós vamos realizar sim e nós vamos descobrir exatamente quem é o mestre da estimativa, ok? Então nós estamos na página 35, lembrando sempre de datar a data do dia 13 do 4, ok? Aí nós temos na página 35 a troca de ideias. Vamos lá, nós temos essa balança, essa primeira balança, ela está em equilíbrio. A gente consegue observar que nós temos 1 kg e 2 kg de um lado, que resulta em 3. E nós temos 3 kg de um lado, né? Então, nossa balança está em equilíbrio. Para a gente expressar essa situação, a gente utiliza a igualdade, ok? Dessa maneira aqui, 1 mais 2 é igual a 3. Super tranquilo de expressar, de observar a balança e expressar em expressão matemática, ok? Nós vamos observar que o primeiro membro vai ser os pezinhos que estão no prato esquerdo e o segundo membro é a igualdade, no caso, igual a 3, o peso que está no prato direito.
Ok? Observando a balança em equilíbrio, a gente consegue realizar uma igualdade, tá bom? Quando ela não está em equilíbrio, a gente não realiza uma igualdade. A gente vai observar que se a gente acrescenta uma caixa em um dos pratos. Vamos observar que nós tínhamos no primeiro prato aqui, no prato esquerdo, nós tínhamos 1 e 2. E aqui nós passamos a ter a 1, 2 e 2. Então foi acrescentado 2 kg aqui no prato esquerdo. Essa balança não está em equilíbrio, porque nós temos, vamos contar? 1 mais 2, 3, mais 2, 5. Nós temos 5 kg no prato esquerdo e no prato direito nós temos 3. Então ela não está em equilíbrio. Porém, se a gente acrescenta a mesma massa nos dois pratos, continua tendo uma igualdade, ok? Então nós vamos observar que foi adicionado 2 quilos aqui e foi adicionado 2 quilos aqui. Para a gente expressar em expressão matemática, a gente vai usar os números, né? Os fatores da primeira expressão, 1 mais 2, entre parênteses, mais 2, que foi o que a gente adicionou. Tá mexendo aí? Tá ruim demais aqui, né? Que foi o que a gente adicionou, igual o segundo membro, que era 3, mais 2, que foi o que foi adicionado. A gente vai observar, foi adicionado 2 de um lado e foi adicionado 2 do outro. Vamos desenvolver a nossa igualdade. 1 mais 2, 3, mais 2, 5. E aqui desse lado, 3 mais 2, 5. Observa-se que se mantém a igualdade, tá bom? Tem 5 de um lado e 5 do outro. Assim como nós tínhamos 3 de um lado e 3 do outro. Ok? Agora nós vamos continuar, nós vamos lá na página 36, tá bom? Na página 36 nós temos uma balança em equilíbrio. Essa primeira balança aqui, ela está em equilíbrio. Porém, depois nós vamos retirar uma das caixas, tá bom? Nós temos aqui 2 mais 1 mais 1. Nós temos 4 e 3 mais 1, 4. Essa balança está em equilíbrio. Quando se retira de um dos pratos, a gente passa a não ter mais uma balança em equilíbrio. Uma coisa que a gente vai observar, eu acho que até pode surgir essa dúvida em vocês. Mas olha aqui, nesse primeiro prato aqui, tinha um peso de 2, um peso de 1 e 2 pesos de 1, no caso, né? E aqui, nesse primeiro prato, tinha 3. Mas o que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos 4. A situação está falando que a gente tirou 1 quilo, tá bom? Uma dessas caixas. Então a gente entende que tirou 1 quilo. Se nós tínhamos 4 aqui e aqui já tem 3, tirou 1 quilo, tá bom? A gente pode até observar que aqui só tem 3. E nessa situação aqui nós tínhamos 4, aqui tem 2, 3, 4, continua tendo 4, tá bom? Vocês podem analisar que existe a diferença das caixas, mas a quantidade é a mesma, são 4, aqui é 4, aí foi retirado 1, aqui ficou 3 e aqui se manteve 4. Não estava em equilíbrio aqui, então foi retirado uma do outro lado do prato e assim ficou em equilíbrio, ficou 3 e 3, tá bom? Na expressão matemática a gente tem o seguinte: 1 mais 1 mais 2, que é essa inicial aqui, que é igual a 3 mais 1 aqui. Essa primeira expressão aqui é em relação a essa primeira balança. Essa segunda expressão aqui, essa segunda linha, já é em relação à terceira, que foi retirado 1 de um lado e foi retirado 1 do outro, tá bom? Observando que o que a gente tinha na primeira era 1 mais 1 mais 2, foi deixado entre parênteses. 1 mais 1 mais 2 menos 1, que é igual a 3 mais 1 menos 1. Desenvolvendo,
1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 menos 1, 3. Mantém a igualdade. 3 mais 1, 4. Menos 1, 3. Então, a gente observa que tanto se a gente adicionar ou subtrair o mesmo número em ambos os lados da igualdade, a igualdade se mantém. Ok? Se existe uma igualdade inicial, se a gente adiciona ou subtrai em ambos os lados, a igualdade é mantida, tá bom? Nós estamos concluindo a nossa aula, sendo que hoje foi trabalhado os elementos da divisão, que nós temos o dividendo, o divisor, o quociente, e em algumas divisões acontece de ter o resto, que são as nossas divisões que não são exatas. Foi realizado alguns problemas de divisão para a gente aprofundar e para praticar o conteúdo de divisão. E aí foi apresentado a vocês o conteúdo de igualdades, né, com alguns conceitos de adição e subtração, que quando é adicionado ou subtraído o mesmo número em ambos os lados, a igualdade se mantém. Ok? E na próxima aula a gente vai trabalhar sobre multiplicação e divisão na igualdade, tá bom? Nessa aula a gente trabalhou na igualdade, adição e subtração. Na próxima aula a gente vai conhecer a multiplicação e divisão na igualdade e vamos realizar algumas atividades, tá bom? E é isso, gente. Peço que vocês continuem tomando os devidos cuidados, se cuidando muito, tá bom? Para que a gente venha voltar com muita saúde, com muita alegria, para a gente estudar e valorizar ainda mais a nossa escola, valorizar ainda mais a nossa vida normal. Tchau, tchau. Professora Gisneide, professora de História, e vamos a mais uma aula aí, hoje, 13/4/2020. Vamos seguir, né, com a nossa aula de História sobre as cidades mesopotâmicas. Na última aula, falei para vocês, deixei uma atividade para vocês compararem a cidade mesopotâmica, ou seja, os povos mesopotâmicos com os povos egípcios. Quem fez a atividade aí viu sobre os povos da Mesopotâmica que têm as mesmas características dos povos egípcios. Por quê? Mas como assim? Porque, olha só, uma questão que vocês devem ter observado aí na atividadezinha, que vocês devem ter feito a leitura, é sobre a questão que eles se desenvolveram próximo ao rio Nilo, né? Próximo ao rio Nilo. E também aí aos rios Tigre e Eufrates. Então, uma das características desses povos é a questão que eles se desenvolveram próximo aos rios, ou seja, as cidades e os povos se desenvolveram próximo aos rios. Por quê? Eram rios onde as terras eram férteis. Outra característica que vocês devem ter visto sobre esses povos foi a questão do desenvolvimento das cidades, a alimentação, o vestuário, a economia, ou seja, como é que esses povos, né, eles tinham a sua economia, como é que eles se desenvolveram? Através da agricultura e o transporte também, através dos barcos, né, das navegações, a questão aí dos impostos também, ou seja, os dois lugares eles tinham como base aí os impostos cobrados por esses povos. Lá na página 16 do livro de vocês, a gente vai colocar em prática aquilo que nós aprendemos, aquilo que vocês viram no livro de vocês e através da explicação da professora também. Olha só, lá na página 16, ele vai pedir para vocês olharem a imagem, comparar essas imagens. A mesma coisa que eu pedi para vocês, comparar as duas cidades. Então, vocês vão pegar as imagens que eram os objetos utilizados por eles no cotidiano desses povos. E aí, vocês vão ler cada característica deles. De acordo com as imagens que vocês observaram na questão 1, vocês vão
pintar os quadradinhos lá, que são as frases verdadeiras. Quais são as frases verdadeiras nesses quadradinhos aí, nessas imagens, por assim dizer? Qual é a imagem verdadeira? Tem imagens aí que não faz parte do cotidiano deles, né? Tem imagens que não faz parte do cotidiano deles. E aí você vai, na questão 3, selecionar 2 objetos, pesquisar esses 2 objetos e descrever sobre esses 2 objetos. Qual é o nome do objeto? Qual foi o local onde esse objeto foi encontrado? Né? Qual foi a data próxima que foi produzido esse objeto? Quais as possibilidades de uso? Ou seja, quando ele fala possibilidade de uso, ou seja, para que servia esse objeto naquela época? E aí vocês vão descrever também, vão colocar em prática essas características aí. Lá na página 18, eu faço parte dessa história, você vai observar esse pensamento aí. Se no futuro um historiador quiser conhecer o cotidiano da cidade onde vocês vivem, que objetos ele poderá analisar? Por exemplo, olha só, quando nós quisermos, na nossa aula de História e Geografia de Rondônia, por exemplo, quando a gente, para saber como é que foi a construção da nossa cidade, o que a gente viu dentro do nosso livro? Tinha muita coisa lá, né? Por exemplo, um deles é a questão da construção da estrada de ferro, não foi? Então, lá na da página 18, ele está perguntando isso aí. Quais são os objetos, o que eu posso usar para poder saber a história de uma cidade ou de algo? Então, como atividade para casa, vai ficar para vocês a página 16, 17 e 18. Basicamente, aquilo que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Finalizando aí esse capítulo, nas próximas aulas, vamos dar continuidade um pouquinho falando sobre esses povos também. Vamos falar sobre a cultura e a religião desses primeiros povos, certo? Então, boa atividade e boa aula para vocês. Fiquem com Deus.